Bom dia! Hoje vamos estar falando um pouco então a respeito dos exames sorológicos, que são exames que basicamente fazem o quê? Eles vão identificar reações então entre antígenos e anticorpos. Através dessa identificação que se faz da reação antígeno-anticorpo, né, a gente pode fazer isso em vários materiais biológicos, entre os quais no líquor, na saliva, no sangue, no plasma. Então, qualquer lugar que tiver anticorpo, você pode fazer esse tipo de reação. Quando for no soro, você vai chamar de sorologia. Quando for em outro material, você vai chamar de reação imunológica. Bem, basicamente o que você pode identificar? Você pode identificar um antígeno utilizando um anticorpo correspondente. Então, por exemplo, quando a gente faz o HBsAg na hepatite B, a gente está identificando um antígeno, né? Aí você pode identificar um anticorpo, então usando um antígeno correspondente. Então, quando você faz o exame anti-HBs, você identifica um anticorpo contra o HBsAg, né? E você pode verificar também a presença de imunocomplexos, mas isso vai ser mais útil na reumatologia. A forma que a gente identifica pode ser bastante variável, então existem diversos tipos diferentes de formas de se revelar essa reação antígeno-anticorpo. Naturalmente a reação em si ela é invisível, um anticorpo é uma coisa microscópica, mas a reação pode ser visibilizada através de métodos que podem ser métodos de fluorescência, métodos que podem ser eventualmente de aglutinação, métodos que podem ser eventualmente de hemaglutinação, métodos que são voltados então para colorimetria, enfim, tem diversos métodos diferentes. A gente vai falar dos mais importantes para que a gente entenda como é a técnica e onde ela se aplica. O primeiro método é a aglutinação. A aglutinação é um método bastante antigo, ele é simples e ele não precisa de grandes equipamentos para realizar. Então, para muitas sorologias que dizem respeito a doenças tropicais, por exemplo, você usa a aglutinação por essa facilidade de laboratório que você tem. Então, basicamente, você usa partículas de látex, que vão ter o antígeno, por exemplo, para identificar o anticorpo. Quando ele está na presença do anticorpo, essas partículas vão aglutinar pela presença do anticorpo. O anticorpo vai juntar essas partículas entre si. Naturalmente, o IgA e o IgM, que são anticorpos que têm vários epítopos de ligação, eles vão ter mais capacidade de aglutinação do que o IgG, por exemplo. Então a reação vai ser positiva quando aglutina, negativa quando não aglutina. Muitas vezes você usa hemácias para fazer reação de aglutinação, e daí você vai chamar essa reação de hemaglutinação. Nas reações de difusão, a gente vai ter então um gel de agarose e vários spotzinhos em que você vai colocar, por exemplo, no spot do meio colocar o antígeno, nos spots laterais você coloca o soro dos pacientes. Se o soro, tendo essa difusão através do gel de agarose, se juntar com o anticorpo e houver essa reação antígeno-anticorpo, ele vai precipitar. E daí você consegue identificar essas linhas de proteína que ficam entre os spots. Então, essa técnica, por exemplo, aqui a gente chama de imunodifusão dupla. Ela é usada para paracoccidioidomicose, é usada para outros tipos de micoses profundas, então, por exemplo, a histoplasmose, né? E pode ser bastante útil, especialmente se combinada com a titulação. As técnicas colorimétricas são bem mais comuns. Então, por exemplo, na técnica de ELISA, o que eu faço? Eu tenho no fundo do spotzinho do ELISA um antígeno, que poderia ser um anticorpo também, né, no caso, como a gente já falou. Esse antígeno, você vai colocar o soro do paciente em que vai ter um anticorpo nesse soro, se for positivo. Depois você vai usar um anti-anticorpo, normalmente, que tem a presença de uma enzima ligada a ele. Essa enzima pode ser uma fosfatase alcalina, pode ser uma peroxidase, e essa enzima, depois colocado o seu substrato, ela vai fazer com que aquele substrato mude de cor. Então, por exemplo, você pega uma peroxidase e uma substância em que, sob a ação da peroxidase, ela vai mudar de cor. Então, dessa forma, você vai saber se a reação é positiva ou negativa por essa mudança de cor. É muito utilizado, então, o ELISA, e eu diria que tem 3 tipos diferentes principais, que são o ELISA direto, em que você tem o anticorpo já com a enzima para mudar a cor do substrato, e é o mesmo anticorpo que vai se ligar no antígeno que você está identificando. Você tem o indireto, em que você vai ter o anticorpo se ligando, então,
no antígeno e depois um outro anti-anticorpo que vai ter a enzima, e você tem o sanduíche, em que você vai ter o anticorpo para identificar um antígeno, então você tem a ligação do antígeno, depois a ligação de um outro anticorpo sobre o antígeno, e sobre esse outro anticorpo você liga o anticorpo com a enzima. De maneira geral, a vantagem de você ter esse anticorpo que se liga com outro anticorpo é a seguinte: se eu quero identificar, por exemplo, o IgG, eu vou usar um anticorpo anti-IgG. Se eu quero identificar o IgM, eu vou usar um anticorpo anti-IgM. Dessa forma, eu posso saber se aquele ELISA que é positivo, ele é um positivo por IgM ou se ele é positivo por IgG. A imunofluorescência ela vai ter uma diferença do ELISA, basicamente, que é o fato de que você vai ter um anticorpo ligado com uma substância fluorescente. Então, o resultado final dessa reação vai ser uma fluorescência. A imunofluorescência ela vai ter uma possibilidade também de você utilizar eventualmente o agente inteiro como antígeno. Em vez de usar um spotzinho de ELISA ali, você usa o agente inteiro muitas vezes como antígeno. Ou células, eventualmente, se for um vírus, por exemplo. Então, na imunofluorescência para o HIV, você tem a célula, dentro dessa célula você vai ter o vírus, daí você coloca o anticorpo, o soro do paciente com anticorpos e você vai ver em que parte da célula que vai se ligar esse anticorpo. Então você pode ter uma leitura melhor se aquilo é realmente um positivo ou se não é um positivo. Aqui no caso com o agente inteiro, aqui no caso da doença de Chagas, por exemplo, né, você consegue visualizar então que o anticorpo está realmente se ligando naquele agente, então te dá uma especificidade maior nessa reação. A imunocromatografia ela tem sido muito utilizada, né? Então o substrato colorimétrico está dentro de uma fita de nitrocelulose. Então, quando ocorre a reação antígeno-anticorpo, ela vai ocorrer nessa fita e vai mudar de cor na fita. E isso facilita porque você não precisa de laboratório nenhum para fazer isso. A leitura é muito fácil, você não precisa nem mesmo do bioquímico. Então, um enfermeiro treinado ou um médico treinado especificamente para isso pode fazer a leitura e dar esse resultado. Hoje a gente utiliza para o HIV, utiliza para sífilis, utiliza essa mesma técnica também para o próprio Covid-19, agora a gente tem esses testes rápidos. Você tem testes rápidos que usam com IgG ou IgM, então separados também, o que facilita muito. A gente utiliza para malária, também a malária vem ali, tem dois pontos onde o teste pode positivar, que vão te dizer se é malária e se essa malária é falcíparo. Então, tem muitas funcionalidades esse teste, tem muitas utilizações práticas que são importantes. E o mais importante de tudo é que ele fica pronto muito rápido. Em 1 a 2 minutos você já tem o resultado da sorologia ali na sua própria bancada. Então, são testes que vão ser cada vez mais utilizados, né? E nós vamos ver eles cada vez mais presentes então, no nosso meio. Os imunoblotes já são o contrário. Então, o imunoblot, normalmente, ele envolve a questão de você ter diferentes tipos de proteínas. Então, por exemplo, num imunoblote para hepatite C, você vai ter, numa fita de nitrocelulose, diferentes pesos moleculares de proteínas que existem na hepatite C e vai verificar, então, colocando o soro do paciente sobre essa fita de nitrocelulose, para quais proteínas que aquele paciente tinha anticorpos. Então, não é basicamente você ver como num ELISA, por exemplo, que você diz, o paciente tem anticorpos contra o HIV. Você veria assim, o paciente tem anticorpos contra o antígeno P24, contra a GP120, contra a GP160. Então, te dá uma especificidade muito maior, ou seja, você tem muito mais certeza que esse positivo é um verdadeiro positivo e não uma reação cruzada. Bem, algumas das dificuldades que a gente percebe que as pessoas têm com muita frequência em relação à sorologia estão ligadas à questão de como que você vai saber se aquela sorologia é uma sorologia que te diz respeito à memória imunológica, se ela te diz respeito à imunidade, ou se ela te diz respeito a uma infecção que está ocorrendo naquele momento ou uma infecção aguda. Então vai depender muito da característica
da doença e da característica do anticorpo que você identifica. Então, por exemplo, você sabe que o vírus HIV ele causa uma infecção crônica e que a pessoa, uma vez tendo contraído HIV, ela é portadora do HIV. Então, você fez uma sorologia de uma pessoa e dá positivo para HIV, a princípio ela tem uma infecção crônica. Então, a princípio, ela é portadora do HIV. Claro, você vai ter que fazer o seu confirmatório, tudo, depois a gente vai discutir isso também. Mas, a princípio, aquela pessoa vai ter uma infecção crônica. Se você tem, por exemplo, uma sorologia positiva para o vírus Ebola, não é uma infecção crônica. O vírus Ebola não causa infecção crônica, certo? Então, você tem esse ponto que diz respeito ao tipo de doença que você está tratando. Então, não te interessa saber muito se o paciente com HIV, IgG ou IgM, ou se é uma infecção aguda, ou se é uma infecção crônica, porque o paciente cronifica mesmo. Da mesma forma, a hepatite C, que 90% dos pacientes cronificam, a gente vai identificar a sorologia positiva e só vai querer saber se o vírus está presente ou não. Daí ele vai confirmar com um PCR depois, não com um outro tipo de sorologia. Então, de maneira geral, para as doenças agudas, isso pode ter muito mais importância. Então, por exemplo, se você faz uma sorologia para sarampo e vem IgG e IgM positivo, provavelmente o paciente teve sarampo recentemente. Porque o IgM é um anticorpo que não dura muito tempo no sangue do paciente. Então, você sabe que foi nas últimas semanas ou nos últimos meses que ele teve essa infecção. Da mesma forma, o IgA, o IgE, eles são anticorpos de ocorrência mais precoce na infecção. Eles duram pouco tempo na infecção. No entanto, se você tiver só o IgG, não tiver o IgM, IgA e IgE, você vai pensar, não, esse paciente teve sarampo. Ele tem anticorpos porque ou ele foi vacinado ou ele teve a doença, certo? Depois a gente vai discutir um pouco a respeito das doenças específicas. Então, IgG pode ser memória imunológica, mas ele pode ocorrer também na fase aguda. O IgM, IgA e IgE, mas na fase aguda, nos primeiros meses depois que a pessoa contraiu aquele agente infeccioso. Outro ponto importante é a questão da avidez. Então a gente sabe que quanto mais tempo faz que o organismo aprendeu a fabricar aquele anticorpo, maior vai ser a avidez desse antígeno do anticorpo pelo antígeno que ele é destinado. Então você não consegue desprender rapidamente esse anticorpo. A gente sabe que colocando ureia na reação, o anticorpo se desprende. Então eles medem quantos anticorpos, como é que era o título que tinha antes de colocar ureia e depois de colocar ureia. E daí eles conseguem saber quanto por cento de anticorpos que são de baixa avidez e quantos que são de alta avidez. Quanto mais anticorpos de baixa avidez houverem, menos tempo faz que o organismo aprendeu a fazer aquele anticorpo, certo? Então isso acaba fazendo com que a gente consiga dizer se a infecção foi nos últimos 3 ou 4 meses ou se é uma infecção mais antiga. A titulação é extremamente importante na sorologia. Então a titulação seria o seguinte, você tem uma amostra pura e você vai diluindo ela na metade de soro fisiológico a cada título. Então, pura é 1:1, 1:2 é metade de soro fisiológico, 1:4 tem 3 partes de soro fisiológico para uma parte de soro do paciente, 1:8, uma parte de soro do paciente para 7 partes de soro fisiológico. Então, dessa forma, quanto mais diluído estiver o soro do paciente, maior vai ser a quantidade de anticorpos que ele tem para positivar uma sorologia. Então, maior a probabilidade também dele ter contraído aquele agente há menos tempo. Também usando esse princípio da titulação, a gente vai ter o pareamento sorológico, que é o seguinte, se eu contrair uma doença hoje, daqui a 5 dias eu posso ter uns anticorpos presentes, mas daqui a 10 dias eu vou ter mais anticorpos. Então, durante os primeiros meses após uma infecção, ocorre um aumento da quantidade de anticorpos. Então, essa sorologia vai se tornando mais positiva. Então, vamos supor que eu hoje estou com um título de sorologia para febre maculosa, de 1:2, mas daqui a 15 dias eu faço novamente a sorologia e essa sorologia está lá 1:8, é mais provável que ela seja um verdadeiro positivo. Ok? Então essa é a forma que é feito o pareamento. Muitas vezes o pareamento tem que ser feito guardando o soro e fazendo no mesmo dia, na mesma reação, para ter certeza que realmente há essa variação. E na maior parte das doenças, a gente vai considerar diferente somente o título que for pelo menos 2 titulações. Por exemplo, do 1:2 teria que ser 1:8. 1:2 e 1:4 seriam muito semelhantes.
ok? Então, basicamente, é isso, a parte básica de sorologias. Espero que tenham gostado.